O MST invadiu mais uma propriedade rural. Dessa vez, o alvo foi uma fazenda em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. O grupo de 500 mulheres invasoras alega que os atos são motivados pela demora na reforma agrária no governo Lula. Também nesta sexta-feira, mulheres integrantes do movimento invadiram a sede do governo do Rio Grande do Norte, em Natal. Elas permaneceram no local até serem recebidas pela governadora Fátima Bezerra, do PT. Já em Salvador, o movimento invasor de terras bloqueou a principal avenida de acesso ao aeroporto de Salvador. Nas redes sociais, apoiadores de Jair Bolsonaro disseram que o objetivo do ato seria impedir a chegada do povo à área de desembarque do aeroporto para receber o ex-presidente. Em Brasília, um outro grupo de mulheres do MST realizou um ato pró-Palestina em frente à Embaixada de Israel. As ações do MST ocorrem 2 dias depois do deputado petista Valmir Assunção, ligado ao grupo, declarar na Câmara que o movimento poderia voltar a invadir em razão de o governo federal não avançar nas questões agrárias. Alexandre, mais invasões de terra. Hoje foi dia aí do MST, fazenda aí na região metropolitana de Belo Horizonte, sede do governo do Rio Grande do Norte, também em Natal, foram invadidas aí pelo Movimento Sem Terra. Mas é interessante, em Natal fizeram um protesto contra a governadora, que é petista, Fátima Bezerra, né? E que apoia o MST. Só que artigo 5º da Constituição põe o direito de propriedade na mesma linha do direito à vida, né? Mas eles não querem saber disso. Não querem saber de lei, de Constituição. É invasão e pronto, né? Como aconteceu, como fizeram lá na Bahia para atrapalhar a chegada de Bolsonaro, né? Aqui em Brasília, na frente da Embaixada de Israel, ficaram repetindo os chavões de Lula, né? De genocídio na faixa de Gaza. Então, é uma mistura, é um extremismo sim, porque se não respeitam o direito de propriedade, isso é um extremismo. E com o apoio do presidente da República, que viajou, levou o Stedley, né? O meu general, né? Ele já se referiu a Stedley como o seu general. O presidente não gosta do agro e gosta do MST, né? E o MST ameaça o agro, porque deixa o direito de propriedade com insegurança fundiária. E o agro, que sustenta o país, né? 11,1% de crescimento, indústria de transformação caiu 1,3%, indústria da construção caiu 0,5%, né? E o agro segurou. O presidente devia se ajoelhar e agradecer o agro. O ministro da Fazenda, idem. O vice-presidente também, mas não fizeram isso. Ele certamente... Será que ele ficou com vontade de ir àquela exposição do agro de precisão lá em Não Me Toque, né? Bolsonaro foi lá e foi saudado por todo mundo. E o presidente fica distante do setor mais dinâmico da economia nacional, que tem a honra de ser campeão do mundo em carnes, em soja, em milho, em açúcar, em sucos, em frutas, né? Temos mais aí algodão, tanta coisa que a gente está abastecendo o mundo, né? Com o combustível mais precioso, que é o do corpo humano. Mas o MST é contra tudo isso. E o Lula também. Então, o medo do agro, a gente viu aí que, pelo IBGE, as avaliações do PIB, está caindo o investimento. O investimento caiu esse ano em relação ao ano passado. Então, é bom que pensem nisso, né? Ou segura o MST, que está prometendo invasões e movimento, etc. E abasteçam, privilegiem, agradeçam ao agro, que é a vítima disso aí que a gente viu hoje, desses movimentos que hoje foi das mulheres. Interessante que é sem terra, mas tem a ver com a terra da Palestina, de Gaza, é uma mistura.
Uma salada, o Pioto. E em Salvador, o MST bloqueou aí a avenida de acesso ao aeroporto de Salvador para evitar aí que a população chegasse ao desembarque, onde chegou Jair Bolsonaro. A gente está vendo imagens da chegada de Jair Bolsonaro a Salvador e a principal via ali de acesso ao aeroporto também foi bloqueada aí pelo MST. Um atentado contra o direito de ir e vir, constitucional também. Bom, tem mais um crime aí. Só para pegar uma questão, além de todas as idiosincrasias que o Alexandre Garcia já fez menção aqui com a competência que lhe é peculiar, mas uma pergunta de lógica. Se o governo de esquerda é o governo que privilegia a reforma agrária, teoricamente, e o MST luta por reforma agrária, por que o MST está fazendo um protesto durante um governo de esquerda? Posso pressupor que o governo de esquerda não está fazendo nada para a reforma agrária, porque o principal movimento que reclama por isso está protestando contra esse governo. Fez uma série de invasões. Não houve invasões, ou houve em número muito menor do MST durante o governo de Jair Bolsonaro, que titulou vários produtores, vários beneficiados com um lote de terra. Então, a lógica é a seguinte: o governo de esquerda não está nem um pouco preocupado com a reforma agrária ou questão de justiça no campo. Quem está dizendo isso é o MST fazendo manifestações, invasão e proibindo as pessoas de irem e virem no caso de Salvador. Uma série de crimes aí, crimes, todos eles constitucionais. Sobre o agronegócio, eu vou me permitir aqui só colocar um detalhe a mais. Se o presidente Lula lesse um relatório de 2 linhas que fosse, sobre o impacto que o agronegócio faz na balança comercial e aí na taxa de câmbio no Brasil, porque vende muito e, obviamente, internaliza muitos dólares, ele só por aí ia respeitar o agronegócio, que faz o Brasil ser respeitado e temido no mundo. Tira o agronegócio da conta da balança comercial e, obviamente, da taxa de câmbio e me diga se o dólar não vai a 10, 12 reais. E isso impacta, por exemplo, os custos do Ministério da Saúde, que importa uma série de insumos para atender o SUS. São coisas tão lógicas e tão óbvias, e essa gente vai contra a lógica e o óbvio. Mas a gente vai continuar repetindo, insistindo, porque é preciso. O assinante e o espectador aqui de Oeste sabe disso, mas é sempre bom a gente ficar contando, porque isso vai chegar para mais gente.